Vamos com essa notícia aqui, ó, pessoal, agora que acabou de dar no ICL Notícias, ó. Jornalista da Record aí soltando informação privilegiada de uma entrevista com o Lula para o mercado financeiro. Vamos ver aqui. Agora, tem um caso aqui que eu quero trazer, que eu acho muito importante a gente ouvir a Elô sobre isso. Você comentou lá na abertura sobre a história da TV Record, na entrevista que o presidente Lula deu para a TV Record. Foi ontem isso, e aí teve uma declaração dele sobre meta fiscal, que vazou para o mercado financeiro antes da entrevista ir para o ar. Tá, gente? Trecho da entrevista. Um trechinho, exatamente. Retirado do contexto que serviu para especulação no mercado. Vou ler o trecho aqui, vou trazer esse trecho aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas então para o presidente Lula. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país, especuladores, fecha aspas. E aí, gente, a história é a seguinte, quem vazou esse trecho específico foi a jornalista que fez a entrevista, a Renata Varandas, que é sócia da empresa Capital Advice, que é uma agência que teria divulgado o texto, e isso mobilizou, inclusive, até o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele disse que as informações estavam fora de contexto. Essa foi uma matéria que foi revelada pela Folha de São Paulo, né, essa repercussão com o ministro Fernando Haddad. Eu quero te ouvir, Elô, sobre isso, sobre a gravidade desse caso, né? Porque a gente está falando aqui de um trecho, isso que o Chico falou, né? É um trecho em específico que foi levado antes dessa entrevista completa ir para o ar. E é um trecho que a gente está falando aqui, não é pouca coisa, né? A gente está falando sobre meta fiscal. Impressionante, né, pessoal? O ataque especulativo que a gente tem ao governo Lula é de todos os lados, né, pessoal? Até semana passada a gente estava aí numa campanha especulativa do dólar, o pessoal jogando pesado na especulação do dólar, o Campos Neto dormindo em vez de fazer o swap que ele deveria fazer, com a finalidade de justificar a manutenção e até a subida da taxa de juros, né? Essa era a intenção do Campos Neto. E agora aí, jornalista soltando trechinho de entrevista para o mercado financeiro, para atores do mercado financeiro, e vocês vão ver o que a Luísa Vilela vai trazer agora, para favorecer os seus negócios. Essa jornalista é sócia de um empreendimento aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, o ministro Fernando Haddad não só contextualizou a entrevista do presidente Lula, divulgou logo um outro trecho onde ele fala do compromisso que tem com a meta, com o arcabouço fiscal e etc. Então, ele não só divulgou isso, como eu sei, soube hoje que ele ficou furioso e cobrou feio da TV Record. Cobrou mesmo, ele chegou junto, bravo, estava muito irritado. Lógico, né, gente? Ele passou aí desde o fim de junho, começo de julho, enfrentando uma onda especulativa contra a moeda brasileira, uma alta do dólar, uma queda da bolsa, conseguiu acalmar a situação, estava tudo indo bem, vem esse vazamento e entorna o caldo novamente, porque provocou confusão, provocou uma alta do dólar, provocou uma queda na bolsa, enfim, a situação se acalmou. Alguém ganhou dinheiro. Aí a gente... com certeza. Com certeza, né, Chico? Alguém ganhou dinheiro. Falar em ganhar dinheiro, agradecer aqui, ó, o 5º artigo, deixando um pingo aqui de 2 pila. Deixem pingos aí, galera. Deixa pingos que é importante para o canal. E o Cid Marques aqui se tornando membro do nosso clube de membros. Já estamos com 150 pessoas na nossa comunidade aqui. Tá crescendo, viu, galera? Tá crescendo. Agradecer também aqui ao Francisco Quintino, dizendo que tá estreando aí. Então, bem-vindo aqui, ó. Fica o abraço, tá, Francisco? Grande abraço. Celina Ferreira conosco. Thiago Gomes perguntando da zoeira do Trump, hein? Vamos analisar melhor amanhã, tá, Thiago? No Geopolítica em Pauta, lá vai ter um convidado especial aí. Nós vamos falar das eleições dos Estados Unidos com um professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ó, aqui o Thiago, ó. A jornalista é uma delinquente, mas o presidente Lula não deveria ficar dando entrevista para a Record.
vem dar uma entrevista para o Portinho na Voz Trabalhadora. É isso aqui, ó, Thiago. Eu vou deixar o comentário do Thiago aqui, porque é isso aqui, ó. Certíssimo, acertou na mosca, Thiago. Muita gente ganhou dinheiro. E aí a gente entra nessa história, né? Essa jornalista, eu conversei hoje com 2 pessoas que são muito próximas dela e que me contaram que ela está, assim, ciente de que errou e que errou feio, mas diz que saiu da entrevista. A entrevista terminou no fim da manhã, por volta do meio-dia, essa empresa onde ela trabalha já tinha esse trecho da entrevista que só foi ao ar 7 horas da noite. Então, foram muitas horas antecipadas, né, que ela passou essa informação. Mas ela diz que passou informação por WhatsApp, saí de uma entrevista com o Lula e tal, ele falou isso assim, mas, não, está embargado até a hora da entrevista. Essa é a versão dela. E que, na empresa da qual ela é sócia, essa informação foi pescada, foi colocada num boletim, não sei qual é o formato que eles usam, e passada para os seus clientes, que são o quê? Empresas do mercado financeiro. Por favor. A empresa da qual ela é sócia. Da qual ela é sócia. Uma jornalista é sócia de uma empresa que faz um jornalismo voltado ao mercado. Já tem uma coisa estranha aí, né? Ela faz jornalismo de política e tem essa empresa, é sócia dessa empresa que serve ao mercado financeiro. Então, o primeiro erro dela não foi ontem, ao vazar o texto. O primeiro erro dela foi ser sócia dessa empresa enquanto é, ao mesmo tempo, jornalista. Isso são 2 coisas que não se misturam. Você perde a sua ética como jornalista e você também não é confiável como uma assessora ou como uma lobista, eu não sei como que ela se classifica. Então, eu sei até de... Eu ia falar, né? Tem uma coisinha aí, uma tal de ética, né, pessoal? Uma tal de ética, uma coisinha que anda assim meio esquecida ultimamente, né? Mas tá aí. Bom, a gente tem ministro do Supremo, né? O Gilmar Mendes, que é dono, sei lá o que ele é, dono, dirigente, diretor de um instituto de educação, né? Que faz o Gilmar Palusa lá em Portugal, né? Que falta de ética maior do que essa. Gente, assim, quando eu estava na ativa, para quem não sabe, eu era procurador federal, me surgiram propostas aí de se tornar sócio de uma empresa de consultoria e tal. Eu neguei prontamente, gente. Eu neguei prontamente, porque o funcionário público não pode ser sócio de pessoas jurídicas com interesse econômico. Eu não consigo entender como é que um ministro do STF é sócio majoritário, diretor de um instituto de educação da área jurídica. Da área jurídica! Não, tem como entender? É completamente fora, sem ética isso. Vamos seguir aqui, ó. Ética, que coisinha que tá fora de moda, né? De pessoas que a conhecem, ela fundou essa empresa talvez pouco mais de 3 anos, e algumas pessoas até aconselharam, olha, você não faça isso, ou você larga o jornalismo e vai ficar só na empresa ou vice-versa, porque não dá para juntar as 2 coisas. E aí, se você começa a mergulhar nessa promiscuidade que existe entre o poder, o jornalismo, o lobby aqui em Brasília, você vai encontrar vários níveis desse tipo de problema. Eu acho que o dela é o pior exemplo que a gente tem, porque é um indivíduo que faz um trabalho e, ao mesmo tempo, usa esse trabalho para fazer outro. Porém, a gente tem empresas aqui em Brasília que se dizem híbridas e que têm um braço jornalístico e um outro braço que presta outros serviços. Acontece que as coisas se misturam quando não deveriam. Você tem jornalistas trabalhando para você, e aí você consegue credencial para esses jornalistas frequentarem o Palácio do Planalto, o Senado, a Câmara, e você nunca sabe se eles estão a serviço da informação ou a serviço dos clientes, que muitas vezes são do mercado financeiro. Então, isso tem que ter um basta. E eu conversei com pessoas que trabalham nas 2 áreas, no jornalismo
e nas empresas de lobby, de análise, ou como você quiser chamar. E todas reclamando, porque esse tipo de mistura atrapalha todos nós, tira a nossa credibilidade de jornalista, porque a pessoa com quem você vai falar nunca sabe se você está sendo apenas um jornalista ou se está vendendo informação para alguém, né? E descredibiliza quem faz um trabalho de análise, de influência, incidência, como eles chamam também. Não dá para misturar essas duas coisas. Agora, o que eu sei é que ela está afastada e muito provavelmente vai perder o emprego, destruiu uma carreira que não é curta, porque ela tem mais de 30 anos e atua no jornalismo há muito tempo. Não sei se ela é jornalista ou se ela é coach, como se diz, né? Coach do mercado. Mas hoje isso aqui... Chico, ela é jornalista, mas ela fez uma mistura que ela jamais mas virou coach, feito. né? Eu acho que ela não pensou nas consequências, sabe? Olha, isso foi... Tá aí, pessoal. Tá aí. Feita o registro, essa notícia chegou agora aqui. Eu estava preparando aqui o material, né? E entrou essa notícia. Eu resolvi trazer ela aqui com um certo furo na pauta que eu tinha armado aqui. Mas o Thiago Gomes sintetizou aqui no comentário. Sintetizou. É isso aqui, ó, Thiago. Vamos fazer essa campanha aí, ó. Lula não dê entrevista para a grande mídia, esta mídia marrom, esta mídia que está a serviço da burguesia. Vem para a voz trabalhadora. Vem para a voz trabalhadora. Seja mais feliz. Seja feliz, né? E assim, galera, há evidentemente uma campanha desta mídia aí contra o governo Lula para tentar desestabilizar, para tentar pegar uma economia que está a princípio azeitada, né? A princípio azeitada. Eu tenho grandes divergências com a política econômica do governo Lula, que se aproxima muito de um governo neoliberal. Eu não vou ir às raias de dizer que o governo Lula é neoliberal, mas ele mantém algumas políticas neoliberais dos outros governos. E, assim, para não dizer, assim, o governo Lula, pelo menos, não é privatista, né, pessoal? Não está privatizando. Mas ele tem várias coisas aí que a gente poderia criticar. Mas, enfim, a minha intenção agora aqui não é criticar, tá, pessoal? É deixar claro que eu tenho minhas críticas, mas obviamente, eu discordo e estou na trincheira contra esta imprensa que faz essa campanha diária contra o governo Lula, que desestabilizou a moeda brasileira, fazendo com que ela subisse de forma totalmente artificial, criando uma crise totalmente artificial, com base em expectativas,